E aí galera, beleza? Estou refazendo a aula de lentes, a aula 5 e 6 de óptica geométrica, porque que foi colocada no Classroom, estava de baixa qualidade. Então, boa aula para vocês. Nós vamos continuar falando de refração. Nós vamos falar de lentes esféricas. O que são as lentes esféricas? As lentes esféricas são elementos, né, que vão estar ligados à associação de dois ou mais dióptros, né? Esses dióptros são necessariamente esféricos. Eu posso ter o dióptro esférico e um plano, né? Mas eles vão ser transparentes. E por ser transparentes, eles vão determinar dois fenômenos da óptica, que é a refração e a reflexão, onde a refração ele tem uma característica muito maior do que a reflexão. Os tipos de lentes. As lentes, elas podem ser divididas em duas categorias. Eu vou nomear as lentes através de três características, certo? Mas eu posso dividi-la enquanto nomes em duas categorias: lentes de bordas finas ou lentes delgadas, né? Que são lentes onde o próprio nome já diz, as extremidades são pontiagudas, são finas. Aí eu tenho aqui a lente onde os dois lados são convexos, então ela vai ter o nome de biconvexa. Eu tenho a lente onde um lado é plano e o outro convexo, vai ser plano convexa. A outra lente onde um lado é côncavo e o outro é convexa. Perceba que as bordas de lentes de bordas finas todas terminam com o nome convexo, certo? Então é uma nomenclatura aí. A outra nomenclatura, antes nós temos aqui a representação de Gauss para lentes de bordas finas, que é uma seta, é um segmento de reta com duas setas. Perceba que as pontinhas indicam as bordas delgadas. Lentes de bordas grossas ou espessas são lentes cujas bordas elas são mais compridas, como o próprio nome diz, elas são espessas. Perceba que as duas faces dessa lente elas são côncavas. Então eu vou dizer que essa lente é bicôncava. Eu tenho uma outra lente que um lado é plano e o outro é côncavo. Então vai ser plano côncava. E uma terceira lente onde um lado é convexo e a outra é côncava. Então eu vou chamar de convexo côncava. Assim como nas lentes de bordas finas, o nome da lente ele vai vir depois, igual a primeira bicôncava. Então todas as lentes de bordas grossas vai ter a sua terminação em côncava, plano côncava, convexo côncava. E a representação de Gauss vai ser semelhante à anterior, porém as pontas das setas estão para o centro do segmento, ok? Elementos de uma lente esférica. Quais são esses elementos? Os elementos de uma lente esférica, ela vai dividir nessa parte principal aqui, que nós vamos chamar de eixo principal, né? É a parte que vai dividir a lente em duas. Aí coloquei um exemplo aqui, uma lente divergente, ou aliás, biconvexa, não é uma borda fina. Nós vamos ter o O, né, que nós vamos chamar de centro óptico ou vértice, que ele vai estar dividindo a lente ao meio e o eixo principal também. Nós temos um A que nós vamos chamar de antiprincipal, e ele vai estar dos dois lados da lente, tanto da face 1 quanto da face 2. Então, a depender de que lado esteja o objeto, essa antiprincipal ela pode ser chamada de real ou virtual. Se o objeto estiver no lado esquerdo,
a anteprincipal da direita vai ser real e a anteprincipal da esquerda vai ser virtual. Nós temos os dois focos. Cada face da lente tem um foco, certo? Então, um foco vai ser real e o outro foco vai ser virtual. Vai depender de quê? De onde estiver o objeto, ok? Ó, a distância entre o foco e a lente, ou entre o foco e o centro óptico, nós vamos chamar de distância focal, que é representado pela letra F minúscula, como vocês já tinham visto na aula 3 e 4. A distância focal, ele vai ser a metade da anteprincipal. Perceba que essa anteprincipal, as características dela vão ser as mesmas do centro de curvatura. O centro de curvatura lá nos espelhos, ok? Lente convergente. Então, nós podemos nomear lente quanto às suas características físicas. Lente de borda fina, lente de borda grossa. As lentes de borda fina terminam com convexo. As lentes de bordas grossas terminam com côncavo. E nós podemos também nomear as lentes através do comportamento do raio luminoso. Quando é que uma lente vai ser convergente? Aí eu coloquei uma lente qualquer, né? Aí está uma biconvexa. A lente vai ser convergente quando o raio luminoso que vier paralelo à lente convergir para o foco. Então, lente que vem paralela converge passando pelo foco. Então, são lentes convergentes, certo? A outra característica é uma lente divergente. As lentes divergentes, ó, ela vem paralela, então tem que passar pelo foco. Porém, as lentes divergentes, elas vão utilizar o foco virtual. Perceba que os raios refratados foram para diferentes direções, mas os seus prolongamentos passam pelo foco, ok? Então os raios vão divergir. Esse nome é porque o raio refratado vai para diferentes direções, ok? Raios notáveis. Como é que funciona cada raio em uma lente convergente ou divergente? Os raios notáveis são aqueles raios particulares lá do espelho esférico. Por exemplo, o raio que vem paralelo ao eixo principal, ele vai refratar passando pelo foco. Ok. O raio que passa pelo centro óptico, ele continua no centro óptico. O raio que passa pelo foco refrata paralelo, princípio da inversibilidade do raio luminoso. O raio que passa na anteprincipal refrata passando na anteprincipal. Nós vamos ver nos raios notáveis apenas algumas diferenças. Por quê? Porque o raio notável, o foco é o virtual e não o real. Ok? Vamos ver agora os raios notáveis de uma lente divergente. Então, ó, o raio que vem paralelo, ele vai passar pelo foco. Porém, o foco da lente divergente está antes da lente. Perceba que nós vimos aí um prolongamento. O que passa no centro óptico não muda suas características. O que passa pelo foco, ó, ele vai refratar paralelo, certo? Perceba que é o prolongamento do foco. O que passa na anteprincipal, perceba que a anteprincipal aí está sendo o prolongamento, ele vai refratar também na anteprincipal, ok? Então essas são as principais características dos raios notáveis de uma lente divergente. Formação de imagem.
Eu vou ter, assim como espelhos esféricos côncavos, eu vou ter 6 casos, ok? Então, o primeiro caso é quando o objeto está no infinito, ou seja, quando o objeto está muito distante em relação às dimensões de uma lente. É como se eu pegasse uma lente de borda fina e tentasse focalizar a Lua, certo? Ou o Sol. Então, como é que vai formar essa imagem? Raio que vem paralelo, ele vai refletir paralelo, ó. Então, toda vez que um objeto estiver no infinito, a imagem vai estar sobre o foco. Vou repetir. Toda vez que um objeto estiver no infinito, a imagem estará sobre o foco. Vou voltar aqui para a gente observar. Ó, eu tenho o foco real e o foco virtual. Então, o objeto infinito, a imagem vai formar sobre o foco, ok? Então, vamos lá. Onde essa imagem está sendo formada? Ó, como eu tinha dito. Quais as características da minha imagem? Ela vai ser real. Por que real? Porque ela está após a lente. Então, toda vez que a imagem estiver depois da lente, eu vou dizer que essa imagem é real. Ela é invertida pelas características que você está vendo aí. Ela está de cabeça para baixo. Outra característica dela é que ela é menor. Ela é menor do que o objeto. E sobre o foco é a posição dela, ok? Segundo caso, objeto antes da ante principal. Perceba que agora eu aproximei o objeto da lente. Ele está antes da ante principal virtual. Então, quais são as características? Então, como eu estava dizendo, o objeto antes da ante principal. Então, vem um raio paralelo, ele vai refratar passando pelo foco. Passo pelo centro óptico, ele não muda a sua direção. Olha, em algumas literaturas, vocês vão ver essa imagem onde o segundo raio vai passar pelo foco. Não tem problema nenhum. As características vão continuar sendo as mesmas. Tanto passando pelo centro óptico ou pelo foco, vai formar a imagem no mesmo local. Então vamos ver quais são as características dessa imagem. Ó, a imagem ela vai estar entre a ante principal e o foco. Ou seja, no caso 1, o objeto estava sobre o foco. Agora ele já afastou da lente, já saiu do foco. Características. Ó, a primeira característica, ela é real. Por que real? Está do outro lado da lente. Então, objeto de um lado, imagem do outro. Real. Vai continuar invertida, tá de cabeça para baixo. Menor do que o objeto e vai estar localizada entre a ante principal real e o foco real, ok? Exemplos é a câmera fotográfica, o olho humano, o funcionamento é dessa maneira aí, né? As imagens que formam nosso olho é uma imagem real invertida menor, né? E fica projetada na córnea, ok? Terceiro caso, objeto sobre a ante principal. Quando o objeto estiver sobre a ante principal, perceba, ó, paralelo, passa pelo foco, centro óptico, onde eles se cruzaram é onde vai estar a ante principal. Perceba que as características da imagem, quanto às dimensões, são iguais. Então, primeira coisa, a imagem ela é real, está do outro lado da lente.
Invertida está de cabeça para baixo. Igual, como eu tinha dito, as dimensões da imagem é a mesma dimensão do objeto. E sobre a ante principal real, ok? Um exemplo do dia a dia nós vamos ter aí nas máquinas copiadoras. Vamos agora para o quarto caso. O quarto caso, eu aproximei mais ainda o meu objeto. Ele está entre a ante principal e o foco virtual. Então, ó, o raio que vem paralelo, ele vai descer passando pelo foco. O raio que passa no centro óptico, ele continua no centro óptico. Onde os dois raios refratados se cruzam, é onde eu vou ter a minha imagem. Então vamos ver as características dessa imagem. Ela vai ser real, porque está do outro lado da lente, certo? Do lado oposto ao objeto. Ela vai ser também invertida, está de cabeça para baixo. O objeto está no sentido vertical de baixo para cima, e ela está no sentido vertical de cima para baixo. Vai ser maior, perceba que eu aproximei o objeto, minha imagem está afastando, está ficando maior, e vai estar após a ante principal. Um exemplo, projetor de slides. Se você coloca o projetor de slides em cima de uma mesa, ele vai projetar a imagem invertida. Aí depois você pode desinverter, mas a imagem projetada ela vai ser invertida. Um exemplo, o projetor de slide, como eu tinha dito. Quinto caso, o objeto está sobre o foco. Então eu tenho um raio incidente, paralelo, ele passa pelo foco. Centro óptico, ele passa pelo centro óptico. Perceba que esses raios não se cruzaram na frente da lente, após a lente, certo? Nós vamos ter aí duas retas paralelas. Então, essas retas paralelas, elas vão se cruzar onde? No infinito. Então, eu vou dizer que minha imagem, ela é imprópria. Não se cruzou nem na frente da lente, nem atrás da lente. Então, eu tenho duas retas paralelas. Parece redundância, imagem imprópria, né? Se não ocorre formação de imagem, é porque duas retas paralelas, elas se cruzam no infinito. Então, se você chegar no infinito, a imagem estará lá, ok? Sexto caso, eu já coloquei o objeto entre o foco virtual e o centro óptico. Aproximei ainda mais o meu objeto da lente. Então, raio que vem paralelo, passa pelo foco. Raio que passa no centro óptico, ele não muda sua direção. Perceba que esses raios não se cruzaram após a lente, mas se eu traçar os prolongamentos, esses raios vão se cruzar na frente da lente. Então perceba que da lente de borda fina ou uma lente convergente, nós temos 6 casos, onde apenas um caso vai ser virtual e direta, certo? Todos os outros vão ser reais e invertida. Ela ainda é maior e está entre a ante principal e o foco. Ok, pessoal? Vamos agora ver os nossos casos para lentes divergentes ou de bordas grossas, certo? Formação da imagem. Então, eu coloquei um objeto em um ponto qualquer, na frente dessa lente de bordas grossas ou divergente, e aí raio que vem paralelo, ele refrata pelo foco. Então, como o foco será virtual, o raio subiu, mas o prolongamento dele passa pelo foco. Raio no centro óptico. Perceba que os raios não se cruzaram após a lente, eles se cruzaram antes da lente. O prolongamento de um
com o raio do centro óptico. Então, é lá que vai estar a minha imagem. Perceba que ela está do mesmo lado do objeto. Então, as características dela vão ser virtual, direita, menor e entre o foco e o centro óptico. As lentes de bordas grossas, quando forem divergentes, só vão ter uma única característica, um único caso. Elas sempre vão ser virtuais, direta, menor e se formar entre o foco e o centro óptico. Galera, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço.